dia, prof. Bom dia. Bem, gente, bom dia mais uma vez para todos. Bom dia, prof. Bom dia. O que é que vamos fazer hoje? Hoje eu vou fazer logo uma retomada com vocês na nossa atividade, né, que será de casa, do livro, que eu pedi para que vocês dessem uma lida como a nossa última atividade com a tarefa, que foi lá da página 46 até 52. Só que, para que vocês façam hoje em casa, né, prestem atenção direitinho para entender o que vão fazer. Vocês vão fazer lá da página 46 até a página 51, do nosso assunto de pronomes. Iremos fazer retomada ao assunto, que na aula passada não conseguimos finalizar do jeito que deveríamos, né? Porque todo mundo foi dando suas interferências, foi falando como é que deveria ser. Vou pedir a Lucas, a Matheus Mendes, a Matheus Oliveira e Yasmin para deixar o microfone fechado. Estou partilhando aqui com vocês para mostrar direitinho a tarefa, para quem não tenha dúvida na hora de fazer. Eu pedi para que vocês fizessem a leitura para ir tomando gosto pelo assunto, para ir, na verdade, adentrando ao conteúdo, para saber sobre o que se perpassava. Eu não pedi para fazer as questões, como eu disse, porque hoje a gente não vai dar continuidade. Iremos falar os tipos de pronomes, as classificações que eles possuem, né? Na verdade, como utilizá-las para ajudar vocês tanto a compreender o assunto, como também para fazer a atividade, tá bom? Então, vou falar rapidamente aqui como é que vocês devem estar fazendo essa questão. Por isso que eu vou fazer o compartilhamento aqui do livro, para que vocês consigam entender direitinho. Bem, logo aqui na página 46 é o módulo 3, viu, gente? Para quem está com alguma dúvida ainda, coloquei lá no roteiro. É o módulo 3, na página 46. Aí nós temos aqui uma tirinha, essa tirinha aqui é dessa grande personagem que nós vamos ver sempre, que é Leiloca. Eu até já coloquei em um exercício de verificação que vocês fizeram aí, que é assim, muito importante, ela é engraçadinha, não tem como a gente esquecer de Leiloca. Bem, aí a primeira questão, né, lá na letra A, vai perguntar o que cria o efeito de humor nessa HQ? HQ é história em quadrinhos. O que é que cria esse humor? O que é que produz a graça? Na verdade, vocês vão dizer isso. O que é que produz a graça ao fazer a leitura dessa HQ aqui, dessa história em quadrinho? Eu não vou falar muito sobre, porque amanhã, quando for fazermos a correção, para que não fique tão redundante, para que vocês consigam entender. Se eu falar muito, acabo contribuindo para a resposta. Minha intenção nesse momento não é essa. Aí lá na letra B nós temos: que palavra Leiloca utiliza para se referir a si própria no primeiro quadrinho? Então vai chegar aqui no primeiro quadrinho, onde temos nossa amiga Leiloca, né? Lembrando que Leiloca é a criança, viu? Vai olhar direitinho o que é que ela fala, qual é a palavra que ela usa para fazer referência a ela mesma. Pronto. Chegou na letra C, no terceiro quadrinho, sempre voltando lá aos quadrinhos. Chega lá na letra C, no terceiro quadrinho, que palavra ela usa para fazer referência à mãe dela? Então percebam, lá na letra B, vocês vão dizer qual é a palavra que ela usa para fazer referência a ela. Aqui na C é que ela usa para fazer referência à mãe dela. E não é qualquer quadrinho não, gente. Percebam que aqui na letra B pede para que você vá no primeiro quadrinho. Na letra C, já pede para que você vá no terceiro quadrinho. Então, chega no quadrinho que está solicitando, faz a leitura com calma para conseguir responder e conseguir, na verdade, além de tudo, compreender que esse é o mais interessante. Pronto, aí quando chega na letra D, nós já temos que palavra Leiloca e sua mãe utilizam para se referirem a Júnior no terceiro quadrinho. Não é só o que uma usa, não. São o que as duas usam. Então, vocês vão chegar no terceiro quadrinho e vão observar o que é que Leiloca e a mãe dela, né, falam, qual é a palavra que elas utilizam para conseguir ter essa compreensão, tá certo? Pronto, feito isso, embaixo tem um pouquinho que seriam os pronomes que nós vamos ver ainda hoje. Essa parte do pronome, a explicação, o que é que os pronomes em si significam. Quando terminar, fale, Matheus.
É que a Emily não tá conseguindo entrar na aula e ela falou pra senhora aceitar ela. Já aceitei várias vezes. Toda hora ela sai e entra, já aceitei várias vezes. O nome dela tá aparecendo aqui. Eu tô aceitando, mas obrigada. Olha, aqui na nossa página 47, Não. nós temos pronomes pessoais. Aí nós temos aqui a letra A, a letra B e a letra C. Mas a responder tudo, gente, ainda de acordo com o quê? Com a história em HQ. Aí nós temos aqui, ó, em relação aos personagens da história e quadrinho da página anterior, que é aquele de Leiloco que nós estávamos falando agora, responda as questões a seguir. Qual personagem inicia a conversa? Você vai ver quem é que começou a conversa, vai botar o nome do personagem aqui. Com quem ele fala, essa personagem ou o personagem fala com quem é que ele conversa, sobre quem elas estão falando. Aí você vai olhar aqui. Primeiro, vai dizer quem é que começa a palavra, aqui começa a conversa na letra A. Na letra B, com quem essa pessoa está conversando. E na letra C, sobre quem estão falando. Aí embaixo nós temos aqui a situação de comunicação que há três pessoas chamadas no discurso, que é a primeira pessoa de quem fala, que é o eu, a segunda pessoa com quem se fala, que é a questão em si do tu, para quem está se falando, e a terceira é de quem ou para quem se fala. Eu lembro bem que na última aula a Thaília até chegou a falar um pouco sobre esses quesitos, né? Aqui ainda, na questão 2, da página 47, nós temos: substitua as expressões em destaque por um pronome pessoal. Temos os pronomes pessoais aqui, gente, nessa tabela, ó, eu, tu, ele, nós, vós, eles ou ela. Eu, tu, ele, ela é a primeira pessoa, eu, primeira pessoa do singular, tu, a segunda pessoa do singular e três, a terceira pessoa do singular. Nós, primeira pessoa do plural, vós, segunda pessoa do plural, eles ou elas, a terceira pessoa do plural. Esses seis pronomes aqui são os pronomes pessoais. O pronome pessoal, como o nome diz, é justamente para quê? Para substituir ou acompanhar uma situação. Nesse caso aqui, nós vamos fazer a substituição. Observe, meu pai, meu irmão e meu pai foram ao mercado. Por exemplo, eu poderia trocar aqui meu irmão e meu pai e dizer eles. Ao invés de dizer meu irmão e meu pai, eu poderia dizer que eles foram ao supermercado. Quando eu digo que eles foram ao mercado, observe que meu pai e meu irmão são duas pessoas, estão no plural. Essas duas pessoas que se encontram no plural é justamente o quê? O que nós vamos fazer a substituição. Então, observem. Nós só vamos fazer a substituição aqui dos termos que estão em destaque. Vocês vão copiar o resto da frase normal. Meu irmão e meu pai vai substituir por que pronome pessoal? Eles. A mesma coisa vai fazer na letra B, na C e na D. Aí vocês vão fazer que amanhã nós vamos fazer a correção. Embaixo nós temos aqui, ó, pronomes pessoais. São os pronomes que substituem os substantivos e identificam as pessoas envolvidas no discurso, ou seja, quem fala, com quem se fala e de quem se fala. Então, observem que na questão 2, vocês só vão trocar aqui os termos que estão em destaque. Eu não vou olhar agora não, Thaília, eu vou dar continuidade aqui à explicação, depois a gente olha aí. Você entrou agora, abra aí o seu módulo lá na nossa página 48 para a gente dar uma continuidade. Lá na página 48, só um pouquinho, gente, depois a gente conversa. Lá na página 48, ainda é em relação ao conteúdo, explicação. O que são os pronomes pessoais, do caso oblíquo, do caso reto. E quando chega na página 49, que ainda é continuidade do assunto, que é até a página 51, para vocês fazerem. Eu só estou aqui pincelando o que é que vocês vão fazer em cada questão, para quando chegar na hora H entender e saber. Então, assim, ó, as pessoas que chegaram depois vão aguardar um pouco, depois vai pegar a aula e depois que terminar, porque eu não vou atrasar os demais também. Bem, aqui na questão 1, na página 49, nós temos: sublinhe em cada um dos convites acima a palavra empregada para se referir aos convidados. Então, antes de tudo, você vai fazer a leitura desses convites que você tem aqui, né? O primeiro que fala da Prefeitura Municipal de Campinas, depois o que fala a questão do churrasco. Percebam que em um a gente tem aqui, né,
todo o design de um convite. No outro, a gente consegue perceber aqui que a tela em si de um celular, né, o qual foi reportada aí essa mensagem. Vocês vão fazer a leitura, mas na letra A está pedindo lá, ó, sublinhe em cada um dos convites acima, cada um deles, a palavra empregada para se referir aos convidados. Então, qual foi o termo que foi utilizado para fazer referência a esses convidados? É isso que vocês vão sublinhar aqui no primeiro e no segundo. Na letra B, assinale verdadeiro, né, nas alternativas verdadeiras, e F nas falsas em relação ao registro empregado em cada um dos convites. Vocês vão fazer a leitura e vão ver. Por exemplo, no convite A, que nós temos aqui, né, que está mais arrumado, com mais uma estrutura design e tudo de um convite, é empregado o registro formal, por se tratar de um convite a um evento social, que requer formalidade feito pela prefeitura. Vocês vão ver se realmente é verdade ou não. Como é que está esse convite? Ele está pregado realmente? Está ali com a lógica em si formal? Se sim, coloca um V. Se não, vai colocar o F. Vai sair analisando cada frase, que cada frase fala para conseguir entender se é verdadeiro ou falso. Aqui nós temos no retângulo o pronome de tratamentos, que são aqueles pronomes que a gente emprega para designar, para usar, na verdade, com as pessoas do discurso. Os pronomes de tratamento é uma forma que a gente tem de tratar a pessoa com respeito, o respeito devido a determinado cargo que aquela pessoa possui ou determinada aproximação. Se você está em casa conversando com o pai, com a mãe, né? Você não vai falar o nome de seu pai e de sua mãe. Tem pais e mães que não se importam, mas o correto é a gente estar usando senhor, senhora, fulano, vem aqui, tô indo, senhora, não é dizer você, né? Porque não é nossos colegas, a gente tem que ter toda uma forma respeitosa. Quando a gente está conversando, por exemplo, com o nosso vereador ou com o prefeito, tem as formalidades que a gente tem que utilizar, como Vossa Excelência. Se você vai conversar, por exemplo, com o cardeal, com o papa, com o pastor, tudo isso você tem que observar que palavras utilizar. Ultimamente, no nosso dia a dia, esses pronomes de tratamento, eles entendem uma inversão na nossa sociedade, porque as pessoas não estão entendendo como é a forma de tratar o outro e muitas vezes não observam as palavras de forma correta e usa aquilo que vem à mente, né? Mas aqui, o que a nossa língua está nos pedindo é justamente para que a gente faça o contrário, para que a gente saiba posicionar cada pessoa a seu devido lugar de acordo com suas falas. Aí aqui na nossa página 50, nós temos aqui, na verdade, uma tabela, né, que está mostrando aqui a forma abreviada desses pronomes de tratamento e para quem se dirige. Você, que a gente utiliza muito, né, nossa linguagem coloquial, para pessoas com quem temos intimidade, no caso de vocês, para colegas, né, algum primo, pessoas da sua faixa etária, que você não precisa ter aquele rigor. Vossa Alteza, quando a gente fala em príncipes, duques, duquesas, então vocês têm aqui uma relação. Feito isso, aqui na questão 2, logo abaixo, nós temos: leia a manchete a seguir. Ministro do STF nega pedido de juiz que quer ser chamado de doutor. Qual deve ser o pronome de tratamento empregado para se dirigir a um juiz? Aí eu estou com dúvida, o que é que eu faço? Eu retorno aqui na tabela e vou ver. Para juiz, quem é que eu vou usar? Ah, tem aqui uma deixa que me diz. Ah, eu vou usar Vossa Alteza? Não, Vossa Alteza é para príncipe, princesas, duque, duquesa. Está falando de juiz, quem é que eu vou utilizar? Aí vai fazer uma leitura mais minuciosa para conseguir ter essa compreensão. Na B, qual a classificação gramatical da palavra doutor? Quando a gente fala em relação gramatical, está perguntando, é um substantivo, é um adjetivo, é um artigo, é um numeral? Que classe é essa? A palavra doutor é que classe gramatical? Como é que eu vou saber, pelo contexto, pela situação que você tem aqui na sua frase? Na letra C, está pedindo aqui, pesquise e escreva em que contexto a comunicação é adequada ao emprego da palavra doutor. Eu vou tentar norteá-los aqui, gente, presta atenção. Hoje em dia é muito comum a pessoa ir em um advogado, chamar um advogado de doutor, a pessoa ir no médico, falar, hoje eu vou na médica, eu já fui no doutor, já fui na doutora. Mas o que é que significa? Doutor é quem tem doutorado. Por exemplo, um professor, ele pode ser doutor. Porque primeiro a gente faz a graduação, depois da graduação a especialização, depois o mestrado, depois o doutorado. Não é obrigado a obedecer essa ordem, não. A primeira coisa que você tem que ter de forma obrigatória é a sua graduação.
Depois você pode fazer lá a especialização, pode fazer o doutorado primeiro, se você achar que não precisa fazer o mestrado. Mas o que é que ele quer dizer aqui? Que nem todo juiz é doutor. Talvez o juiz ele não tenha feito um doutorado. Talvez aquele médico ele não seja doutor porque ele não tem doutorado. A profissão dele é o quê? Médico. Então, o certo não é dizer vou no doutor. O certo é você dizer vou ao médico ou vou ao advogado, porque você não sabe se aquela pessoa possui doutorado ou não. Então, observe, eu não vou entrar muito nesse aspecto aqui hoje, porque é atividade de casa. Só estou falando que, quando a gente fala aqui a palavra doutor, a gente tem que levar em consideração que doutor não é o médico, doutor não é o advogado, doutor é quem possui a titulação de doutorado. Um mestre é quem possui mestrado. Muitas vezes as pessoas têm o hábito de dizer assim, o professor é o meu mestre. O mestre no sentido de dizer que é com aquela pessoa com quem você tem um aprendizado. Mas mestre é quem tem mestrado. Pra... Oi? Você pode mandar o link da aula, por favor, para mim? Oi, Que eu não estava conseguindo entrar na aula. eu estou dando aula agora, o link não é formado agora não, só vou poder te mandar quase 11 horas, viu? Depois que a aula termina, que é subida aqui essa parte do link. Vou querer também, na página 51, quando a gente tem aqui, ó, leia uma quadrinha do poeta, aí tem aqui Fernando Pessoa, aí tem que vocês, claro, vão ler aqui esses versos dele, e depois tem. Por que esse poema é chamado de quadrinha? Para que eu chame de quadrinha, primeiro eu preciso ter todo um repertório, todo um olhar, que é algo simples, mas eu não vou falar aqui nesse momento, porque vocês é quem vão responder de acordo com o conhecimento que vocês obtiverem, para que amanhã a gente discuta mais acerca disso. Mas o que eu quero que vocês entendam é que nessa letra A está perguntando por que deve ser chamada aqui de quadrinha esses versos. Então, observa a estrutura, observa a questão dos versos, quantidade, o que é que perpassa por ele. O que é que está sendo retratado nessa quadrinha? O que é que está sendo passado? Ele quer dizer o que aqui? Qual a finalidade dele em escrever esse retrato? O que é que ele quer expressar? Nascer. Qual é a comparação feita pelo eu lírico na quadrinha? Para quem ficar com dúvida, por exemplo, da palavra eu lírico. Eu lírico, gente, é como se fosse o nosso narrador. A gente tem um narrador num texto em prosa. Quando a gente vem para poema, poesias, letras musicais, a gente chama esse narrador de eu lírico, a gente muda. Sempre que falar assim, ó, estou falando de poema, de poesia. Eu não estou falando em narrador, estou falando em eu lírico. A pessoa que transmite suas emoções, o seu conhecimento. No texto em prosa ou texto normal, como aquele o caso de Espelho, a gente tem um narrador. Mas quando a gente fala em poema, poesias, a gente vai ter eu lírico. Na DEI, o termo meu se refere à primeira ou à segunda pessoa. Claro que eu vou ter que fazer a retornada à leitura para observar. Meu está fazendo referência a quem? Tua se refere à primeira ou à segunda pessoa. Tem alguns termos que já são claros para a gente, que a gente consegue saber. Meu livro. Esse livro, quando eu digo meu, estou me referindo à primeira ou à segunda pessoa. Se sou eu, Mona Lisa, que estou falando. Quando eu digo tua, teu olhar, Thaíla, está concentrado. Ou tua forma de pensar estar concentrada. Eu não estou falando de mim, eu estou falando de um outro. Aí com isso vocês vão dizer se é a primeira ou se é a segunda pessoa. Lá na letra F, as palavras meu e teu acrescentam os substantivos que compõem a ideia de quê? É uma ideia de ordem, de posse, de afetividade? Nós vamos ver um pouquinho aqui sobre os pronomes para a gente conseguir ter essa noção mais clara. Se essas palavras fossem retiradas do poema, o sentido mudaria? Explique. Se eu não tivesse a palavra meu ou a palavra teu lá nesse poema, nessa quadrinha de Fernando de Pessoa, será que realmente mudaria o sentido do meu texto ou não? Bem, é o que vocês vão fazer hoje. Não precisa me mandar foto da atividade, que nós vamos fazer a correção amanhã aqui durante a aula, tá certo? Para quê? Porque eu não quero que me mande foto, porque assim, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês, vocês sabem que na sala eu fazia a mesma coisa, quando eu tenho que reclamar, quando eu tenho que falar, falo logo abertamente para vocês, do mesmo jeito aqui. Tem pessoas que bem a aula não acabou, me manda foto. Eu não quero isso. Quando me mandar, eu não vou responder que recebi nada, porque não dá tempo. Quer dizer que enquanto eu estou aqui explicando, ao invés de prestar atenção na explicação, está fazendo atividade. Tem pessoas que eu não vou citar nome, porque eu já disse para a pessoa, num particular, faz de qualquer jeito, só para dizer que faz. A intenção não é essa. A atividade é para vocês fazerem durante o tempo. Às vezes, durante a aula, não dá tempo. Então, claro que eu vou entender que às vezes você precisa fazer pela tarde, é o seu tempo.
Amanhã a gente vai fazer a correção para poder explanar. Eu não quero que faça atividade por fazer, não. A atividade é uma forma que a gente tem de fixar e de aprender. Se está aqui na aula e a pró está explicando o assunto, já está fazendo a resposta, como é que vai conseguir compreender? Quer dizer que não sabe, se concentra a informação naquilo que está ouvindo, aprendendo ou naquilo que está respondendo. Então, é melhor que a gente consiga ter uma visão do assunto primeiro, entender o que é que está sendo solicitado, para depois responder. Então, nem me mande agora de manhã, agora bem a aula acabou, que vai dar 10 horas, nem me mande 10h10, porque eu sei que não dá tempo suficiente para responder. A gente precisa ter compromisso. Eu sei que tem pessoas que têm compromisso até demais, por isso que eu percebo que tem pessoas que fazem de tudo para poder estar mandando ali naquele horário. Mas entendam que é a atividade do dia. Né? Eu estou passando aqui, sou da página 46 até a 51, não vou querer que vocês façam em 10 minutos para poder me enviar, porque não vai sair uma coisa realmente com uma dedicação tão assim, aquele esmero, aquele olhar. O importante é que a gente vá anotando, por exemplo, eu peço para que vocês estejam com o livro porque quando eu falei eolírico ali, eolírico é uma palavra, eu não estou lembrando o que é eolírico, então eu vou lá e escrevo o quê? É como se fosse o narrador, dentro lá da letra da música, dentro da poesia, para que eu, Mona Lisa, consiga saber e dar conta na hora que eu for responder. Mas não é para, eu vou procurar aqui quem é o lírico e responder, não, senão a gente não consegue entender, tá bom? Bem, eu estou fazendo aqui a partilha agora dos slides que eu vou retornar a essa parte do pronome e eu vou mandar esses slides para vocês também como uma forma de reforço para que vocês consigam estudar de uma forma mais detalhada. Na aula passada, eu cheguei ainda a comentar, eu lembro que algumas pessoas chegaram a me dizer, né, o que seria a questão do pronome, qual a significação que o pronome teria, que isso é importante. Fale, Thaíli. Ô, professora, qual a diferença de Estou ouvindo. sua e tua? De quem? A gente usa quando? Sua Quem e é? tua. A gente usa Sua. para como? A gente vai falar sobre isso aqui, para quem está próximo, para quem está distante. Vamos falar Certo. aqui. Na última aula, como eu estava dizendo para vocês, nós conseguimos perceber aqui a parte em si de como é que os pronomes eles são utilizados no nosso dia a dia. O que é que eles significam, o que é que eles subentendem para a gente. Porque não é meramente você saber o que é o pronome, mas antes de tudo saber, na verdade, o que é que esse pronome ele significa, qual a importância dele no seu contexto. Bem, gente, na última aula ainda cheguei a colocar para vocês uma tirinha que tínhamos, né, a parte de H e de Elga, que eu falei que, no caso, quem seria sempre o homem, quem seria a mulher. E aqui nós começamos. O que eu quero dar seguimento com vocês é justamente nessa parte aí que ele me pergunta, a parte dos pronomes em si. Então, aqui, nós temos as classificações dos pronomes. Quando é que eu devo utilizar os pronomes, né? Quem são os pronomes que eu tenho? Nós temos vários tipos de pronomes, só que aqui, nesse momento, a gente não vai vê-los todos, né, de uma vez, até porque a gente não consegue dar conta. O interessante é que a gente vai vendo aos poucos para que a gente consiga entender. Então, eu cheguei ainda a fazer uma retomada, né, aqui com vocês, dei uma parada aqui, falei que iríamos retornar aqui. Então, a gente tem os pronomes pessoais, possessivos, demonstrativos. Nós vamos ter os pronomes indefinidos, interrogativos, relativos. Ainda temos mais alguns, mas como eu disse, a gente vai vendo aos poucos, que é para a gente conseguir entender, né? Assim, minha intenção é justamente que vocês entendam. Então, os pronomes pessoais são aqueles que substituem as pessoas no nosso discurso. Quem são as pessoas? Eu, tu, ele. Aí nós temos me, ti, si, Os pronomes pessoais, ele se subdivide em pronomes oblíquos e pronomes do caso reto. Toda vez que a gente tem lá um pronome pessoal, a gente tem que ter essa menção. Eles são subdivididos em duas classes. Essas duas classes que nós vamos chamar de pronomes do caso reto e pronomes do caso oblíquo. Nós temos os pronomes possessivos, que indicam para a gente posse. Então, meu, minha, teu, sua, seu. Como Thaíli perguntou aí, qual a diferença entre a questão entre teu e seu, por exemplo, tu e sua. Teu, tua, é para as pessoas que estão próximas a você. Tem mais na frente um quadrinho que nós vamos falar sobre isso. E seu, sua, é quando a pessoa está numa distância maior, em especial quando a pessoa está ausente. Quando eu pergunto assim, sua mãe está em casa? Sua mãe não está próximo a mim. Mas quando eu digo assim,
Taíli, teu olhar é comovente. Teu olhar é algo que eu estou vendo, é algo que está próximo a mim. Quando eu pergunto, ó, este é seu lápis? É diferente de eu perguntar, esse é seu lápis? Este é que está próximo a mim, que está em minhas mãos. Esse é que eu sei que é de alguém, mas quem era a pessoa, eu não sei. Então, tem uma diferença dentro do discurso, dentro da nossa oratória, da aproximação que nós temos do objeto ou não. Lá na frente, a gente ainda vai ver mais um pouquinho. Então, nós temos aqui como possessivo, né? Meu, minha, teu, seu, sua. Demonstrativo, você vai demonstrar algo, mas algo que está próximo a você ou que está distante também. Este, esta, esse, isso, aquele, aquela. Os pronomes que nós temos aqui do discurso, primeira, segunda, terceira pessoa. Pronome indefinido. Ó, gente, com esse pronome indefinido, a gente tem que ter um olhar muito assim apurado, porque, como o nome já diz, indefinido, o que é definir algo? Então, muitas vezes eu não consigo definir. Quando eu digo, ó, só um pouquinho, gente, eu não vou parar agora não, vou terminar aqui, depois eu ouço, senão acaba quebrando, na verdade, o raciocínio até de outras pessoas também. Vai guardando as dúvidas aí, que daqui a pouco a gente vai tirando. Quando a gente fala no pronome indefinido, como eu estava dizendo, a gente tem que ter cuidado. Como alguém, algo, tudo, nada. Quando eu digo assim, ó, Cauã, você tem quantos amigos? Aí ele fala assim, eu tenho muitos. O que é o muito? Para ele pode ser 10, 20. Para mim, muito pode ser 5. Então, depende do olhar de cada um. Quando a gente usar os pronomes indefinidos, precisamos ter todo cuidado. Quando eu digo nada na vida me traz alegria. O que é o nada? O que é esse nada para mim? O que é o nada aí para Taíli? Pode não ser o mesmo nada aí para Natanael. E não significam que sejam pessoas erradas. São pessoas que têm pontos de vista diferentes. Então, cuidado com esses pronomes indefinidos. Interrogativo, como o nome já nos ajuda aí, é para você fazer questionamentos, perguntas, interrogar mesmo. Quem é você? Quantos anos você tem? Qual o seu nome? Que tipo de comida você gosta? Lembrando que aos interrogativos a gente sempre precisa utilizar a pontuação em si da interrogação, viu? Relativos. Que, qual, cujo, onde, quando. Esse onde também, alguém poderia falar, oh, e onde também no interrogativo, depende do sentido da sua frase, depende de quando você emprega. Dependendo da situação, ele pode ser sim relativo ou ele pode ser interrogativo. Aí a gente tem aqui ainda que os pronomes pessoais do caso reto. Eu, tu, ele, nós, vós, ele. Esses pronomes pessoais do caso reto, o que é que eles fazem? Eles cumprem a função sintática do sujeito. Ou seja, o que é que significa dizer aqui, oh, Rai, feche seu microfone que está aberto. Ó, o que é que significa para a gente dizer aqui? O áudio. Todas as vezes que nós falarmos aqui em cumpre a função sintática do sujeito, o que é que nós estamos dizendo aqui? De uma forma clara, que o sujeito da sua frase ele é representado pelas pessoas do discurso. Quando a gente tem os pronomes pessoais do caso oblíquo, eu, ele faz significância a quem? Lembra que eu falei mais cedo que o pronome lá, pessoal, ele é subdividido no caso reto e no caso oblíquo? Eu trouxe aqui essa relação para ver se vocês conseguem ter essa compreensão aqui. Eu nem quero que se preocupem aqui com cumprir a função sintática do objeto. Não. Quero que você entenda que o eu, no pronome oblíquo, você vai substituir por mim, comigo, tu, ti, contigo, ele, ali, si, consigo, nós, nos, conosco, vós, vos, convosco, eles, as, lhe, si, consigo. O que é que isso representa aqui para mim? Dependendo do meu contexto, dependendo da frase, eu preciso fazer essa interlocução aqui. Eu preciso conseguir compreender, ter uma noção mais clara aqui do que eu estou vendo. Qual o pronome pessoal adequado a cada um desses contextos? Por exemplo, se eu fosse usar aqui na minha frase, trouxe farinha para eu ou para mim fazer bolo, eu deveria utilizar quem? Eu. Oh, Rai, fecha o áudio. Quando eu digo aqui, eu não sei se você queira perguntar algo. Trouxe farinha para eu ou mim fazer bolo. Tá aí, ele disse aí que deveria ser eu, né? Gente, só um pouquinho aqui que eu vou... Olha, quando a gente diz aqui, em termo em si, de dizermos aqui a parte do eu,
Por que foi, Taíli, que você conseguiu perceber que seria esse eu aí? Diga aí a sua visão, já que você me respondeu aí que Não, seria eu. professora, é porque eu não sei o que acontece, eu só sei qual é. Só sabe Eu qual lembro é? que os colegas meus, eles erravam, só que eu acertava, eu só sei. Só sabe, né? Mas assim, que bom, fazer igual a Sócrates, só sei que nada sei, né? Mas vamos aqui. Ó, trouxe farinha para eu fazer bolo ou mim. Nós só vamos usar quando estivermos falando da forma verbal. Lembra que a gente está falando do pronome pessoal, que substitui a pessoa. Então, o eu, ele deve sim vir junto com os verbos que estão para a gente no infinitivo. Ou seja, que termina com a R, com a R. Aí aqui tem, comprei um vestido para eu ou para mim? Para mim, Para Para mim. mim, isso aí, Eixila. E por que foi que você acha que é para mim aí, Eixila? porque não tem o verbo com que termina com ER nem a R. Isso aí, a gente não tem o verbo aí na nossa forma do infinitivo. Se nós não temos, presta bem atenção. Eu, tu, ele, nós. Pronomes pessoais, nós só podemos conjugar com o verbo. Quando a gente vai fazer a conjugação de um verbo, quando a gente diz assim, ó, correr, como é que eu vou conjugar o pró? Não sei. Como é que eu vou conjugar? Eu corro, tu corres, ele corre. Como é que eu sei? Eu usei os pronomes pessoais, logo o pronome pessoal. Só pode fazer interferência, essa interlação para a gente na nossa frase, quando a gente faz uso justamente dele. Agora, o mim, ele vai ser usado justamente com preposições. Então, isso foi feito por mim, isso foi feito para mim. Isso ele falou de mim. Perceba que o mim que nós estamos falando é M-I-M, viu? Que é diferente do outro M-E. Comprei o vestido. Comprei ele ou comprei-o? Se eu fosse substituir na minha frase, eu iria dizer o quê? Comprei o vestido ontem. Eu ia dizer, comprei ele ou comprei-o? Comprei ele. Comprei ele? Acho que sim. Sim. Comprei o vestido, comprei ele. Vamos lá. Quando a gente diz que comprei o vestido, comprei ele, tá certo, porque você está fazendo a substituição. Esse ele, no caso, seria um objeto. A gente tem que ter um cuidado com a língua quando a gente diz assim, ó, ontem eu vi ela, né? Esse vi ela, até para nossa concordância, até para nossa forma em si redatória, não convém utilizar na nossa língua, porque você não é vi ela, não é uma rua sem saída, não é um beco sem saída. Ontem eu a vi, ontem eu o vi na rua, mas a gente tem a mania de dizer que ontem eu vi ele, né? Não é a língua culta, na língua popular, nos nossos amigos, a gente não precisa se preocupar. Ontem vi ele, ontem vi ela. Na nossa oratória, dependendo com quem estejamos falando, se eu estou falando de linguagem padrão, a língua que eu devo escrever o meu texto, uma língua certa, eu não posso dizer vi ele, e sim ontem eu vi, ou vi ela ontem, não, ontem a vi. Lembrando que vi ela é aquele bequinho sem saída. Então, ó, atenção, os pronomes devem concordar em número e pessoa com os verbos. Tu compras teu ingresso e eu compro o meu. Perceba, ó, quando eu falei aqui mais cedo, quando o eixo lá falou lá para mim sobre a questão do mim, né, que eu perguntei a ela o porquê, que ela falou que é pelo fato do verbo não terminar lá em si, na nossa forma do infinitivo, com a R e a R. Perceba que a gente vai conjugar. Então, tu compras teu ingresso e eu compro o meu. Ó, aqui para minha amiga Taíli, que me perguntou mais cedo ainda. Atenção, usa-se sua quando a autoridade estiver ausente e vossa quando ela se dirigir a ela. Esse sua aqui é sempre quando a gente faz menção a alguém, mas aquele alguém não está no momento da sua conversa. A gente está falando aqui agora dos pronomes substantivos de tratamento. Você, que é um tratamento que a gente usa para familiar, para expressar intimidade. Senhor e senhora, tratamento de respeito. Vossa senhoria, tratamento comercial. Vossa excelência, tratamento para autoridades. Vossa santidade, tratamento para o Papa. Fale, Taíli. Eu lembro também de algo de sua e tua que estava dizendo, eu acho que era sua, você fala quando você está se referindo a algo que você já falou, e tua, você fala quando você vai dizer algo. Você está se referindo a algo que vai dizer, eu acho. Ó, nesse contexto aí depende muito da situação, viu, Taíli? Porque tem muitas suas aí que, a depender da situação que você diga, você pode colocar aquela pessoa dentro do contexto. No entanto, a pessoa só não precisa ou a coisa da qual você está falando está próxima a você. É porque assim, a gente não pode pegar as coisas ao pé da letra.
Muitas coisas da nossa língua portuguesa a gente não pode trazer uma única definição, porque dependendo da situação, as palavras elas podem ser polissêmicas e podem trazer uma significação nova para a gente dentro da nossa frase. Então, eu gosto muito de dizer, olha o contexto. O que é o contexto, Pro? Olha a sua situação, olha a sua frase, como é que ela está sendo dita aí na sua frase. Então, gente, Vossa Santidade é um tratamento para o Papa, Vossa Alteza é o tratamento para príncipes e duques. No livro de vocês, vocês vão achar mais ainda, que eu já falei até há pouco aqui, né? Mas Pro, eu tinha me confundido. Não é Suéter, não. É esse e... E este, né? É Esse esse, e esse. este. Dentro tem um contexto também. Ó, Vossa Majestade, tratamento para reis e rainhas, Vossa Veredíssima, tratamento para sacerdotes. A gente tem uma relação aqui. Meu querido, entre a afetividade, o meu, que está sendo demonstrado aqui. Lembra que tem uma questão que vocês vão fazer baseada nisso aqui, ó. Quando pergunta lá sobre a questão do meu, minha no livro, lá na quadrinha, quando você vai tirar, se a sua frase ela vai continuar com o mesmo significado, lá na página 51. Aí tem meu querido, entre. Esse meu querido mostra que é uma afetividade, um carinho que a pessoa tem pelo outro. Seu idiota, retire-se, né? Um desprezo, uma forma agressiva de tratar o outro. Minha querida, saia da minha frente agora. Uma ironia, né? Minha querida, depois você vem com uma formazinha mais brusca aí. Tinha seus 15 anos. Cálculo aproximado. O que eu quero mostrar a vocês aqui? Que os pronomes eles podem ter várias significações. Depende muito do nosso sentido, do contexto que ele é empregado na nossa frase. Nós temos aqui o número e a pessoa, número, singular ou plural. Sempre que a gente fala em número, gente, é singular ou plural. E aí a gente pode ter primeira, segunda, terceira, no plural, primeira, segunda, terceira pessoa. São os pronomes que a gente usa para indicar a pessoa de quem está se falando na nossa frase. Bem, gente, a nossa aula por hoje, né, chegou ao fim. Eu agradeço aí a participação de vocês. Amanhã ainda vamos fazer retomada desse conteúdo. Primeiro que vamos fazer a nossa correção e depois vamos dar continuidade. Viu? Só para que não só tá saindo aqui por causa do tempo, viu? Então, tchau, tchau.